Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui fazendo uma aula de revisão da disciplina de Práticas Contábeis 3. Semana que vem se iniciam as provas, né? Então, dia 22 é a primeira prova, que é a prova desta disciplina. E a gente tem que fazer um apanhado de todas as aulas aí, para ver se não tem nenhum problema, nenhuma dúvida, enfim, né? Se está tudo certinho, então, para vocês poderem estar fazendo a prova. Beleza? Eu vou começar então com a apresentação da DCTF e todo mundo acompanha aí, por favor. Professor, acho que o seu mic tá no mudo. Não estou escutando o seu não, professor. Professor, você tá no mudo. Acho que ele também não está escutando, não. Também não. Professor, seu microfone tá no mudo. Ixi, e agora? Eu acho que ele também não tá ouvindo a gente. Professor? Alguém liga a câmera aí e sinaliza para ele. Eu acho que no caso é a aula que ele postou no YouTube, que foi gravada antes. Mas tá aparecendo aqui pra mim que o microfone dele tá no mudo. Mas o microfone dele tá no mudo. A gente não consegue escutar a voz dele. Os supermercadistas, os açougues, com relação à manutenção da exposição da casa, e que você voltou aqui. A escura.
revisão, análise das informações contábeis tinha um livro, não tinha o só a apostila do gravador. Jéssica, a aula tá muda, tá? Pode desmutar seu microfone. Tivemos aí um pequeno contratempo no meio da apresentação, mas tudo bem, não tem problema. Professora, a gente não tá ouvindo. Não está ouvindo? Não, a gente não tava conseguindo ouvir a apresentação antes. Ah, então desculpa. Então eu entendi o que está acontecendo. Então, na verdade, vocês estavam vendo a apresentação, mas não estavam ouvindo nada. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo, exatamente, sem áudio. Tudo tava mudo. Ah, eu tô aqui acompanhando. Se ninguém falou nada, eu tô deixando passar, né? Então vamos lá. Na verdade, a gente falou. Bom, Já que então, a gente falou, desculpa, professor. Eu tô aqui com o fone de ouvido aqui, não ouvi nada, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, então. Professor, Quem que tá... Sério? Professor, Eu todo mundo escutei falou só que o barulhinho do microfone, acho que foi da... Não sei se foi da Jéssica, alguma coisa assim, que começou a fazer um ruído. Falei, opa, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Então, quem que está dispensado de apresentar a DCTF? Né? As microempresas e as empresas de pequeno porte que sejam enquadradas no Simples Nacional, elas, durante o período que elas estiverem enquadradas no Simples Nacional, elas estão dispensadas, então, de apresentar a DCTF. Né? É só lembrar, né, que esse enquadramento da pessoa jurídica no Simples Nacional não dispensa a apresentação da DCTF de períodos anteriores. Então, vamos supor que a empresa não era do Simples, não estava com regime de tributação no Simples, e ela resolve, no meio do ano, passar a tributar pelo Simples Nacional. Então, a primeira parte ela não era do Simples Nacional, ela precisa apresentar a DCTF, ela só não precisa apresentar a partir do momento que ela se enquadre no Simples Nacional. Quem que está dispensado também? Órgãos públicos de administração direta da União, né? Então, as pessoas jurídicas que também estejam em início da atividade, né? Elas também estão dispensadas até o momento em que dê início. Então, a partir do momento que ela começou a trabalhar normalmente, ela precisa também apresentar a DCTF, né? E as pessoas que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, então, a partir do segundo mês em que permanecer nessa condição, ou seja, não tem nada para declarar, elas também estão dispensadas de apresentar a DCTF. Ok? Então, esse aqui seria a primeira parte que eu precisava falar para vocês. E aí vamos, então... Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tá. Alguém me escuta? Acho que travou, galera. Escutei, Sandra. Vamos falar então... O meu tá travando bastante. Vou sair. Estão vendo aí o imposto de renda consigo fazer alguma coisa. E agora, melhorou? Continua travando? Vocês estão me ouvindo melhor? Como é que tá? Tá melhor. Tá melhor?
Sim. Agora Melhorou. Então, eu estou perguntando assim, vocês estão visualizando as orientações referentes ao imposto de renda que eu estou apresentando aqui? Não. Não, Agora sim. Não estão visualizando. agora viu. Não estão visualizando, então. Agora sim. Agora sim, agora a gente está Agora eu estou visualizando. visualizando. Perfeito, então. Então, nós vamos dar uma retomada com relação ao imposto de renda pessoa física, né? Então, o que a gente precisaria comentar é o seguinte, né? Quando eu passei as orientações para vocês, foi logo no comecinho do semestre, eu tinha dito para vocês que a declaração de imposto de renda, né, a declaração de ajuste, ela seria feita até o dia 30 de abril. Aí o que acontece? Com a Covid-19, toda a parafernália de coisas aí, alguém deixou o microfone aberto. Pronto, melhorou aí. Então, a parafernália, aí o que aconteceu? Foi prorrogada, então a declaração agora ela pode ser apresentada até o dia 30 de junho, certo? O governo brasileiro tomou a decisão de postergar, então, a entrega da declaração, porque eles perceberam que a população está perdidaça com tudo que está acontecendo. E aí não teriam condições, ou muitos não acabariam não entregando a declaração em tempo, né? E para o governo é muito melhor que a população entregue a declaração do que deixe de entregar, né? Então, o que acontece? A gente vai começar a comentar o seguinte: quem que está obrigado a fazer a declaração? Então, é só lembrar o seguinte: o primeiro critério é renda, né? Se a pessoa, no caso o contribuinte, o declarante, se ele recebeu rendimentos tributáveis até superior a R$ 28.559,70, ele é obrigado a declarar. Então, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. E no caso dos rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a 40 mil. Então, aqui, nesse primeiro critério, já muita gente é obrigada a declarar. Um segundo critério que é muito importante são os bens e direitos. Ele está aqui embaixo, mas é bem importante. Por quê? Se a pessoa tem ou teve, né, propriedade de bens móveis ou imóveis ou direitos que somavam valor superior a R$300 mil, então em 31 de dezembro, né, que é a data que é o fechamento do ano, se o declarante tinha a posse de bens, direitos, ou bens móveis ou imóveis ou direitos, né, que totalizassem R$300 mil, ele também estava obrigado a declarar. Fora isso aí, nós temos que lembrar aqui um ponto interessante, né? A questão de bolsa de valores. Então, todo mundo que fez investimento em bolsa, que tem investimento em ações, que teve operações feitas em bolsa, ele é obrigado a declarar. Perfeito? Aí nós temos o outro item que fala da atividade rural. Então, nós precisamos lembrar assim: quem trabalha com atividade rural, quem tem o ganho seu sustento com atividade rural, né, e obteve uma receita bruta anual com valor superior a R$ 142.798,50, ele tem que declarar. Agora, tem um outro critério. Vamos supor que eu tenho meu ganho é com atividade rural, só que eu tive vários prejuízos. Então, 2018 teve um prejuízo, 2019 eu tive prejuízo e tal, né? O que vai acontecer, né? Quando desculpa, 19 não, que é 19 que é a base, né? Então, 2017, 2018 eu tive prejuízo. Agora, em 2019, que é o ano calendário, né, que nós vamos declarar em 2020, eu tive ganho. Então, eu tive uma receita boa, não tive prejuízo nem nada. Eu vou estar declarando para poder fazer a compensação dos prejuízos. É possível para quem tem atividade rural. Então, se ele quiser compensar o lucro que ele teve esse ano com prejuízos anteriores, ele faz a declaração e aí ele pode fazer essa compensação, certo? E o último item é se a pessoa passou a condição de residente no Brasil. Então, um estrangeiro que está residindo aqui no nosso país e se ele permaneceu
até o dia 31 de dezembro como residente, então ele também tem que estar fazendo aí a declaração, ok? E tem aquela questão, né? As pessoas dispensadas podem declarar? Claro que podem, tá? Então, não tem problema nenhum. Agora, e quem está dispensado? Se a pessoa não se enquadrar em nenhuma daqueles itens, das condições que nós acabamos de mencionar, ela não é obrigada a declarar. Ela declara se ela quiser. Se por acaso a pessoa, o contribuinte, ele estiver como dependente na declaração de uma outra pessoa, e aí nessa declaração tem que estar constando todos os rendimentos, todos os bens e direitos que esse dependente, no caso, né, o declarante como dependente tenha, ele também não precisa declarar, já está em outra declaração, então não tem problema, né? Vamos supor também assim, se ele tem propriedade de bens e direitos, tudo mais, mas tudo isso aí está relacionado à declaração do cônjuge, do companheiro, da companheira, desde que o valor de todos os bens privativos, ou seja, que seja exclusivamente desta pessoa, não supere 300 mil, ele também não é obrigado, certo? Agora, vamos pensar assim, eu não sou obrigado a declarar, mas eu posso fazer a declaração? Pode. Você pode fazer, porque de repente você quer fazer a restituição de algum valor que ficou retido em 2019. Então, você só consegue restituir se você fizer a declaração. Perfeito? Outra coisa que a gente comentou também é a questão das atualizações, né? Então, o que aconteceu? Não teve muita atualização, né? A declaração está muito parecida com a declaração do ano anterior. A única coisa diferente é assim, até 2018 era possível você abater os gastos, né, com a previdência de empregados domésticos. A partir de 2019 não pode mais. Então, o que vai acontecer? Você gastou com a previdência do seu empregado doméstico, ou o declarante tinha empregado doméstico registrado, pagava direitinho, pagava previdência, então ele não pode mais abater. Antes podia abater até R$ 1.200, né? Do valor pago como previdência, para valor pago de INSS, poderia ser abatido na declaração. Agora não pode mais. Então ele vai ter que fazer a declaração sem esse tipo de abatimento. E aí tem outra questão também, né? Valores mínimos declaráveis. Então, assim, a Receita diz para nós que você não precisa, o declarante não precisa informar, por exemplo, saldos em conta corrente, conta de poupança, alguma coisa assim no banco, se o valor for inferior a R$ 140. Também não precisa declarar bens móveis, né? Eu acho que assim, exceção, tem que declarar carro, tem que declarar embarcação, tem que declarar aeronave, tudo isso aí tem, mas vamos pensar em outros bens móveis que a pessoa tenha, se o valor for abaixo de 5 mil, não é preciso declarar, se a pessoa não quiser. Valores com ações, então vamos supor que eu tenho ações, só que o valor, ou algum outro ativo financeiro, o valor seja abaixo de R$ 1.000, é um valor pequenininho, eu também não preciso declarar. Em relação às dívidas, se as dívidas que eu tenho sejam menores que R$ 5.000, elas não precisam ser declaradas. A minha orientação é a seguinte, eu particularmente, toda declaração que eu faço, eu prefiro declarar todos os valores, porque assim, conforme eu vou fazendo a declaração, eu vou ticando os valores nos extratos bancários, nas informações que eu preciso estar colocando na declaração, e aí eu confiro no final para ver se eu não pulei nada, né? Se não deixei de colocar nenhum valor, e eu prefiro então colocar todos os valores, independente se for valor mínimo, se for um valor maior, não tem problema nenhum, eu coloco todos os valores que é melhor para evitar que você esqueça de declarar alguma coisa. Perfeito? Vamos pensar agora a questão dos modelos de declaração. Nós sabemos que nós temos a declaração modelo simplificado e modelo completo, certo? Então, quando eu estou fazendo a declaração do imposto de renda através do programa gerador da declaração, do lado esquerdo da tela, eu tenho lá um quadrinho que vai me informando. À medida que eu vou preenchendo a declaração, ele vai dizendo para mim, olha, quanto você tem a pagar ou a restituir, modelo simplificado, modelo completo. O que acontece? A declaração pelo modelo simplificado,
ela é adequada para quem não tenha muitas deduções. Então, vamos pegar uma pessoa que não seja casada, então uma pessoa solteira, que não pague plano de saúde, que não tenha despesa com educação, que não tenha filhos, que não tenha... O que vai acontecer? Ele tem praticamente nada, ou ela não tem praticamente nada para deduzir, para fazer o abatimento, para poder pagar menos imposto. Então, ele pode optar pelo modelo simplificado. Por quê? O modelo simplificado ele vai pegar uma dedução de 20% dos rendimentos tributáveis. O limite dessa dedução é R$ 16.754,34 e já lança para você sem precisar nenhum tipo de comprovante. É uma dedução simplificada permitida pelo Imposto de Renda, pela Secretaria da Receita Federal. Ok? Agora, se a pessoa tiver bastante valores que podem ser dedutíveis, então ela tem que acompanhar o que é mais vantajoso. O Imposto de Renda permite que o declarante sempre opte pelo modelo que vai proporcionar ou menor imposto a pagar ou maior valor de imposto a ser permitido pelo Imposto de Renda. Então, é só observar qual é o mais vantajoso para o declarante e escolher o modelo, ou o modelo simplificado ou o modelo certo. Então, só relembrando, né, a entrega da declaração passou para o dia 30 de junho, mas se não houver nenhuma outra mudança, né, que pode ser até que o governo mude novamente, porque em junho nós ainda vamos estar com essa coisa do coronavírus, aí não adianta falar diferente, né? Pode ser até que ele prorrogue mais um período, né? Mas vamos supor que seja dia 30 de junho. Se não entregar até essa data, paga uma multa, né? O mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é 20% do valor do imposto devido. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso aqui. Às vezes você deve bastante imposto na declaração. Se você não fizer, o Imposto de Renda vai te cobrar. Tá? O que precisa para fazer a declaração? Então, o que é adequado de documentos, né? Sempre pegar todos os extratos bancários, todos os informes de rendimento de instituições financeiras, tá? Inclusive de corretoras de valores. Também nós precisamos do informe de rendimento, ou do salário, ou do prolabore, ou da distribuição de lucros, ou da aposentadoria do declarante, ou da pensão do declarante. Então, porque às vezes a pessoa já é aposentada, ou é pensionista, ou é registrado em carteira numa empresa, então tem salário, e assim por diante. Então, não importa qual seja a situação, eu preciso desse informe de rendimentos. Caso a pessoa receba aluguéis de uma pessoa jurídica, eu preciso do informe de rendimento de aluguéis. A pessoa jurídica, quando ela aluga imóvel de uma pessoa física, ela tem que dar esse informe de rendimentos aí para a pessoa que é o locador, né? Isso, é aquele que vai fazer a locação, vai oferecer o imóvel para locação. Não é interessante. Se for de pessoa física para física, não tem, viu, gente? Fica bem atento a isso aí. Aí qual que é o lance? O declarante tem que perguntar para o seu inquilino: você vai fazer a sua declaração de imposto de renda e colocar que você paga aluguel? Você falar, vou fazer a declaração e vou colocar que eu pago aluguel, eu que recebo aluguel também tenho que colocar na minha declaração o rendimento do aluguel, tá? Porque senão, quando cruzar as informações de imposto de renda, vai pegar e aí vai dar problema para o declarante. Também nós precisamos colocar informações e ter os documentos, né, referentes a pensão alimentícia, caso a pessoa receba pensão alimentícia, doações, caso a pessoa tenha feito doações, heranças recebidas no ano e assim por diante, né? No caso de um autônomo, nós precisamos do resumo mensal do livro caixa e também a memória de cálculo do carnê-leão e os DARFs e carnê-leão. Por quê? Você vai conferir se os cálculos foram feitos corretamente e se a pessoa recolheu o imposto de renda retido mensal lá do carnezinho leão, e aí você lança para poder abater e faz a declaração da pessoa. Então, o que a gente precisa também estar atento? Bens e direitos. Então, assim, ó, toda vez que for declarar um veículo, uma aeronave, uma embarcação, alguma coisa assim, eu preciso do número do RENAVAN. Isso é obrigatório, não pode esquecer.
Se a pessoa tem carro, tem que ter o número do Renavan. Tem moto, o número do Renavan. Se a pessoa tiver imóveis, eu preciso, de preferência, do contrato não, do registro do cartório de imóveis, né? Se não for possível, eu preciso pelo menos do carnezinho do IPTU, que lá vai constar a área do imóvel, a matrícula do imóvel, aquelas coisas todas, mas a pessoa tem que informar também para mim quando ela comprou, quanto ela pagou e qual o nome do cartório que está registrado em imóvel, se for registrado em cartório. Se não for, coloca só os dados do carnezinho do IPTU e põe que não está registrado em cartório, né? Também temos que informar as dívidas de ônus reais, né? Então, todas as dívidas contraídas, o que foi pago no período, né? Aqui na parte de bens, deixa eu voltar só. É interessante lembrar o seguinte, vamos pensar assim, a pessoa tem um imóvel e esse imóvel está financiado pela Caixa, financiado pelo sistema de habitação, né? Então, o que vai acontecer? Caso você pegue uma situação dessa, a pessoa tem um imóvel, mas esse imóvel é financiado, o que você vai fazer? Você tem que verificar quanto a pessoa já pagou nos anos anteriores, por isso que é bom ter a declaração do ano anterior, e colocar neste ano, né, 2019, apenas o valor que ela pagou nas prestações. Então você pega e soma o valor anterior, vamos supor que ele já tinha pago 50 mil. E aí esse ano aqui ele pagou mais 5 mil de prestações para a Caixa Econômica. Então 50 que ele já tinha pago, que está lá no 2018, mais 5, 55, e aí você já fez a declaração. Para você ter certeza de quanto a pessoa pagou, basta o declarante pedir, junto à Caixa Econômica, isso pela internet, é facinho de tirar, um extratinho do pagamento habitacional dele. Ele tira aquele extratinho, você já vai ver qual foi o total pago durante o ano. Facinho de verificar e de fazer a declaração. Tá? Não esquecer disso aí. Renda variável, eu preciso ver, então, no caso de compra e venda de ações, se houve ganho, né? Então, precisa lembrar, ganhou na compra e venda de ações, não importa que mês do ano foi, naquele mês você tem que fazer a apuração mensal do imposto e fazer o recolhimento através de um DARF. E aí você tem que registrar isso aí como renda variável. Não pode esquecer que eu preciso dos dados de uma conta bancária, porque vamos supor que a pessoa vá fazer parcelar o pagamento das cotas de imposto de renda, eles vão pedir um dado de conta bancária. E se for para restituir imposto? Mesma coisa, precisa dos dados de uma conta bancária, para poder então fazer o depósito da restituição. Também eu preciso do nome, CPF, grau de parentesco e data de nascimento de todos os dependentes do declarante. Um endereço atualizado, de preferência a cópia da última declaração de imposto de renda. E uma coisa importante, né? Atividade profissional. Por que eu estou falando isso? Tem vezes que a gente vai fazer a declaração, você pegou lá o informe de rendimento da pessoa, tá bonitinho, né? Em que empresa, CNPJ, tudo mais. Aí você fala, mas beleza, e o cara faz o quê? Qual que é a profissão dele? Qual que é a função que ele exerce na empresa? E aí você não sabe, então é bom já pedir antes de fazer a declaração, né? Pagamentos e doações, né? Então nós precisamos verificar o seguinte, né? Se vai fazer informar que pagou, por exemplo, um plano de saúde, seguro de saúde, alguma coisa assim, obrigatoriamente, sempre eu preciso do CNPJ da empresa que eu paguei e indicar se é do titular, ou seja, do declarante principal ou dos seus dependentes, porque é tudo separadinho. Então, quanto que eu paguei para mim como declarante principal, quanto que eu paguei para os meus dependentes. Isso vale para despesa médica, odontológica, despesas com educação, certo? Então, sempre o programinha vai querer que você indique este valor que você está colocando como pagamento é do declarante principal ou dos seus dependentes. E qual dependente que é? Então, não pode esquecer. Se for despesa médica ou odontológica, eu preciso verificar, foi uma empresa ou foi uma pessoa física? Se foi uma pessoa física, eu preciso colocar o CPF da pessoa. E, no caso do comprovante com educação, o CNPJ da empresa, né, que seria a escola, a faculdade, enfim, aquilo que você pagou com relação à despesa de educação.
lembra que precisa dos comprovantes. Muitas coisas que acontecem na malha fina é por causa desses detalhezinhos. Você acaba pondo um valor diferente daquilo que foi pago, hein? Então, bastante cuidado com isso. Vamos supor que a pessoa tenha um pagamento para previdência privada, então eu também preciso saber quanto que ela pagou no ano e para quem ela pagou, o CNPJ da empresa que ela pagou. Preciso do recibo de todas as doações, esquece a GPS ali do empregado doméstico, porque não vale mais para fazer a dedução, né? E se eu fiz pagamento a um candidato político, esse negócio de eleição, doação para campanha, aquela coisa toda, eu preciso desses comprovantes de doação, para poder declarar. Quem pode ser dependente? Cônjuge, companheiro, companheira, filhos e enteados, irmãos, netos e bisnetos, pais, avós e bisavós, menor pobre, tutelados e curatelados. Então, é só lembrar o seguinte, existe critério? Claro, né? Então, é só observar as condições para ser dependente. Então, se for companheiro, companheira, cônjuge casou, foi lá no cartório, fez o documento, beleza, acabou. Ah, mas eu moro faz um pouquinho de tempo, mas eu tenho um filho. Ah, tem filho? Acabou, já é considerado companheiro. Ou se você viver há mais de 5 anos com a pessoa, aí é considerado, então, companheiro, cônjuge, né? No caso de filhos enteados, é só lembrar, até 21 anos de idade, ou em qualquer idade, se for incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, certo? Então, até 21 anos de idade, ou se a pessoa tiver incapacidade física, qualquer idade, não importa, ela está com 40 anos, mas é incapaz mentalmente, então ele é dependente. Se estiver estudando, então pula para 24 anos, né? Então, está fazendo faculdade, está fazendo uma escola técnica, tá até 24 anos é meu dependente. Só que tem que lembrar uma coisa, se a pessoa trabalhar, se a pessoa tiver renda, é necessário que você coloque o valor que a pessoa ganha, a renda da pessoa. Então, às vezes, não é vantajoso quando o dependente trabalha, já tem a renda própria dele, colocar como dependente, filho, né, enteado, porque aí acaba aumentando o valor do imposto de renda que você tem a pagar na declaração. Então, precisa sempre estar observando isso, se é vantajoso ou não. Perfeito? Irmãos, netos e bisnetos, mesma coisa. Se não tiver arrimo dos pais. Ah, então meu irmão não tem arrimo, ou seja, não tem como se sustentar, certo? Então, não tem como se manter. É lógico que precisa lembrar o seguinte, o contribuinte tem que ter a guarda judicial, ou seja, uma decisão do juiz dizendo que ele vai cuidar da pessoa. E só pode ser até 21 anos. No mesmo caso do filho, ó. 21 anos. Se tiver faculdade e tal, não trabalha, ok? Se tem aposentadoria, você tem que colocar o valor da aposentadoria da pessoa, viu? Não pode só colocar ele como dependente, esquecer que ele também recebe do INSS, que eles pegam rapidinho isso aí. Então, um detalhe interessante é assim, se a pessoa tiver mais de 65 anos, ele vai ter uma boa parte do rendimento dela vai se tornar isento. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa recebeu até R$ 22.847,76 de aposentadoria ou de pensão, esse valor é considerado isento para quem tenha mais de 65 anos. Cuidado com isso, hein? Se não tiver atingido 65 anos, esse valor continua sendo tributável. Beleza? Menor pobre, e no caso tutelados e curatelados, sempre tem que lembrar, sempre com uma decisão judicial. Não é falar, eu encontrei na rua, peguei para criar. Não, tem que ter uma decisão judicial. E vale a mesma regrinha. Oi. Desculpa interromper, fazer uma pergunta que você falou aí dos aposentados. Vamos supor, o aposentado, ele atingiu o valor de R$ 22.847,76.
E se ele não atingir, ele também é isento quando vai fazer a declaração dele? Não, se você está falando no caso do aposentado, você tem que pensar assim, ele é o declarante. Eu estou falando aqui no caso, pensando nele como dependente, né? Agora, se ele está com 22.847,76, ele não precisaria declarar, ele está abaixo do valor mínimo, né? Vamos voltar só rapidinho lá, ó. 28.559,60, né? Então, se ele está ganhando esse valor de total no ano, ele está abaixo do valor que é necessário, né? Então, ele não precisaria declarar. Então, Ele seria isento, no esse caso. valor aqui é para considerar ele como isento no sentido de dependente. Certo? Tá. Assim, o que eu estou pensando? Vamos supor que você está colocando o seu pai ou a sua mãe e eles recebem uma aposentadoria do INSS. Então, se eles tiverem mais de 65 anos e tiver recebido até esse valor aqui de 22.847, esse valor não será tributável, já vai vir no outro campo na declaração, no informe de rendimento do INSS. Não vai ser mais rendimento tributável, vai ser rendimento isento. Então, você pode colocar que não vai alterar nada a sua declaração. Agora, se a pessoa tiver menos de 65 anos, esse valor, mesmo sendo um valor baixinho, vai ser tributável. Então, você vai ter que colocar como rendimento tributável. Porque é isso que eu queria saber. Que isso que eu fiquei na dúvida, que pela idade do meu pai, a questão de quando eu faço a declaração dele, é isso que eu queria saber. Não, mas ele, no caso, ele faz a declaração separado, né? Isso, só ele sozinho, ele não coloca nem minha mãe. Exato. Então, o que você tem que verificar? Quando pegar o informe de rendimento do INSS, você vai verificar o valor que ele recebeu, em qual campo que está. Se é na parte de cima, rendimentos tributáveis, ou se é na parte do meio, né, da declaração lá do informe de rendimentos, que é o rendimentos isentos. O próprio INSS já informa para você o que é tributável e o que é isento quando ele fornece o informe de rendimento dos aposentados. Ok? Tá ok, obrigado. Nada. Então é só lembrar, no caso de menor pobre, tutelado por atelado, sempre com decisão judicial. Não vai fazer nada sem que o juiz tenha decidido, né? Comentei também com relação aos dispositivos móveis, com o aplicativo Meu Imposto de Renda. Vocês podem estar fazendo imposto de renda agora ou pelo tablet ou pelo próprio smartphone, né? Eu acho ruim para poder ficar digitando, eu acho a tela pequena, mas até aí dá para fazer tranquilamente, né? Só dá para fazer declarações mais simples, tem algumas declarações que não dá para fazer pelo aplicativo. Então, por exemplo, eu não posso fazer essa declaração final de espólio ou uma declaração de saída definitiva do país, né? Só as declarações normais de ajuste. Se eu quiser pegar uma declaração pré-preenchida, eu tenho que fazer lá no ECAC, que é a plataforma da própria Receita Federal, especial que eles têm lá, só que tem que ser com certificado digital, a pré-preenchida. Agora, se eu for fazer normal, eu faço no meu celular, não tem problema nenhum. Também, se o cara tiver uma renda muito alta, por exemplo, rendimentos tributáveis ou pagamentos superiores a 5 milhões, não dá para fazer no celular, viu? Beleza? Se a pessoa paga o imposto no exterior, então também não dá para fazer pelo aplicativo, não dá para fazer pelo tablet ou celular. Você vai ter que fazer através da declaração normal, que é o programa gerador da declaração. Do mais, eu acho que não tem tanta coisa para falar, não, porque eu só acho ele prático, né? Mas, assim, fala. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, tem uma casa no meu nome, só que não sou eu que pago, é meu pai. Aí como eu faço? Entra na minha declaração? Então, mas a casa é sua ou é dele? Então, a casa é dele, ele paga, só que tá no meu nome. É tipo pros filhos. E não só no meu, mas tipo no nome do meu e da minha irmã. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Ele não pode colocar na declaração dele, no caso, seu pai, porque a casa não está no nome dele, certo? Então, assim, o correto, se você já faz a declaração, ou se a sua irmã já faz a declaração, o correto é colocar metade para cada um, certo? Então, assim, metade do que está sendo pago na sua declaração, metade na declaração dela. Porque você não tem a posse de 100%, é só metade, né?
e ela também não. Agora, se ninguém está precisando fazer declaração, vamos supor, você não atingiu ainda o valor para fazer a declaração, sua irmã também não, não façam nada, deixem por enquanto sem fazer nada. A não ser que o valor da casa seja muito alto, né? No caso, é um cliente que ele vai começar a declarar agora vai ser a primeira declaração dele. Aí ele falou isso, que a casa que não é dele, ele não mora na casa nem nada, mas o pai dele colocou no nome dele e da irmã dele. Então, precisa verificar, porque assim, de qualquer forma, vai ter que sair na declaração dele, né? Metade do valor da casa, não pode ser o valor total. Se são dois proprietários, ele e a irmã, então metade do valor na declaração dele, metade na declaração da irmã. Ok? Não pode ser na declaração do pai, porque o pai não é o proprietário, são os filhos. Agora, quem paga aí já é uma outra questão. Essa pessoa tem renda, esse declarante aí? Ele tem. Tem, então. Ele atingiu, Mesmo que não seja ele que pague a casa, né? Ele vai ter que colocar na declaração dele. Entendeu? Aí ele não tem nenhuma despesa nem nada aí que vai aumentar mais ainda, então. Não, mas o fato de você ter uma propriedade não vai aumentar o valor de imposto a pagar. Os bens não influenciam nesse aspecto. O que influencia é rendimento tributável. Você, quanto mais rendimento tributável a pessoa tiver, mais imposto ela paga. Tá certo. Beleza? Então, pode tirar da cabeça esse negócio de falar, mas a propriedade vai aumentar o imposto que ele tem a pagar. Não, não vai. Só lembra que tem que ser metade do valor da casa para ele e metade para a irmã, viu? Não pode ser tudo para ele, não. Nem o pai dele ainda tá pagando, então... Se a pessoa está pagando, é um financiamento da Caixa? É um financiamento bancário? Está pagando para um particular? Como é que você sabe alguma coisa? Não, eu acho que é o financiamento mesmo da Caixa. Então vai ter que pegar o extratinho lá do financiamento habitacional e aí provavelmente vai sair no nome dos dois irmãos aí, né? Você vai pegar e vai verificar. Vamos supor que ele pagou, durante o ano todo, pagou 20 mil. Você vai colocar 10 mil para o declarante e 10 mil para a irmã. Ou se a irmã não declarar, põe só a parte dele. Não pode ser tudo para ele, não. Sim. Tá bom? Porque o valor do imóvel é metade para cada um. Certo, professor. Obrigado. Nada. Alguns erros comuns, né? Omissão de rendimentos. Isso aqui é a pior coisa que tem. Você errou 1 centavo, o imposto de renda vai pegar no seu pé e vai falar que a sua declaração está errada, né? Questão dos dependentes também. Se você colocar um dependente que não está certo, que não é condizente com a regra do imposto de renda, eles vão pegar também. Se você não colocar, por exemplo, seu dependente tem rendimento, se você não esquecer de colocar o rendimento do dependente, o imposto de renda vai pegar também. Despesas com educação, então precisa tomar cuidado com o quê? A legislação só permite cursos regulares, ensino fundamental, ensino médio e universidade. Não pode incluir curso de idioma, não pode ser cursinho de informática, não pode ser gasto com material, transporte, nada disso, só o valor pago para a escola. E ainda tem um limite que a dedução é de até R$ 3.561,50. Se pagou mais do que isso, você lança o valor total que foi pago, mas o programa só vai usar até o limite, né? A despesa médica não tem limite de dedução, é só lembrar que você tem que informar o nome do médico, o nome do hospital, o nome do plano de saúde e o CPF ou o CNPJ, dependendo do caso, beleza? E guarde os comprovantes, que eles pegam muito no pé dos declarantes com relação à despesa médica, ok? Eu acho que esses são os principais erros aí que a gente teria que estar comentando com vocês. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Tranquilo, professor. Mudando um pouquinho, então, vamos lá. EFD contribuições. Todo mundo está enxergando aí? Sim. Então, escrituração fiscal digital. É um arquivo, né? Você vai estar trabalhando dentro do ambiente SPED e ele vai envolver o quê? As escriturações de documentos fiscais e outras informações dos fiscos das unidades federadas e da própria Receita Federal do Brasil, né? Então, o que vai acontecer? Esse arquivo vai ter que ser assinado digitalmente, com certificado digital válido e transmitido pela internet ao ambiente SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, né?
o que vai acontecer aqui com o FD Contribuições, né? Ele vai abranger as contribuições para PIS, PASEP e COFINS, né? Tanto no regime de apuração não cumulativo ou cumulativo. Então, todas as operações que você fizer, você vai ter que estar lançando os custos, despesa, encargo, aquisição, tudo mais, para poder, então, estar mostrando dentro do ambiente se você tem, como é que a gente fala, tudo que foi feito, né? E aí, até as compensações que você possa estar pleiteando, coisa semelhante, né? O que vai acontecer a partir de 2011, com a legislação, a Lei 2.546, a FD Contribuições também passou a contemplar a escrituração da contribuição previdenciada sobre a receita bruta, né? Tanto incidentes nos setores de comércio, serviço, indústria, no aferimento das receitas referentes aos quinais, na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Precisaria estar mencionando, né? Eu falei, contribuição da receita bruta. Direto aqui, vai. Então, como é que funciona isso aí? A partir das bases de dados, a pessoa jurídica deverá gerar um arquivo digital, de acordo com o layout estabelecido pela Receita Federal, informando todos os documentos fiscais e demais operações com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos créditos da não cumulatividade. E também a contribuição previdenciada sobre a receita bruta, se houver, né? Referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Aí o que vai acontecer? Esse arquivo vai ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador, que é o PVA da EFD Contribuições, que está lá na página do SPED ou da Receita Federal, ok? Então, esse programa validador e assinador, né, é necessário que a máquina, o computador tenha o aplicativo Java, né, instalado, e após a importação ou criação da escrituração, a mesma pode ser visualizada pelo próprio programa validador. Então, você pode estar pesquisando ou fazendo um relatório do sistema, alguma coisa assim, né? Esse programa aí, então, o que ele possibilita, né? Importado o arquivo com o layout da FD Contribuições definido pela Receita, ele pode criar uma nova escrituração mediante digitação completa dos dados. Eu posso validar o conteúdo da escrituração e indicar erros e avisos, né? Editar via digitação os registros criados ou importados. Eu também posso fazer a emissão de relatórios da escrituração. Eu posso fazer a geração do arquivo digital para assinatura e transmissão ao SPED. Eu posso assinar o arquivo gerado por certificado digital e efetuar a transmissão do arquivo ao ambiente SPED, certo? A apresentação, né? Então, a FD de Contribuições, ela tem periodicidade mensal, então todo mês eu tenho que estar apresentando as informações relativas ao mês civil ou fração, ainda que as apurações das contribuições ou dos créditos sejam efetuadas em períodos inferiores ao mês, como nos casos de abertura, sucessão, encerramento, né? E devem ser transmitidos após a sua validação e assinatura digital, até o 10º dia subsequente ao da referência da escrituração. Então, aconteceu em janeiro, certo? Então, fevereiro, março, então, até o 10º dia útil do mês de março, eu vou ter que estar fazendo, então, a validação, a assinatura digital e enviando para o ambiente, certo? Tem a questão das retificações. Então, ele fala para nós que o prazo para a retificação da escrituração é até o último dia útil do ano calendário seguinte ao que se refere à escrituração substituída. O arquivo retificador da FD Contribuições não produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração quando tiver por objeto reduzir débitos da contribuição. Então, precisa lembrar o seguinte: desde que essa retificação é feita, né, você pode até pleitear isso aí, desde que seja dentro do prazo permitido pela Receita. Então, ele diz que não pode reduzir débitos da contribuição, não pode fazer cujo saldo já tenha sido
enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, para inscrição em dívida ativa. Então, assim, ó, já foi para cobrança judicial, dívida ativa da União, então não dá para retificar mais. Ou valores que já tenham sido objeto de exame em fiscalização. Então, já foi fiscalizado, já foi verificado, eles não consideram para fazer a retificação. Certo? Se entregar atrasado, vai ter multa? Sim. Então, se a gente não entregar no prazo, né, ou apresentar com incorreções, omissões ou coisas do gênero, vai acarretar em multa prevista pela lei 8.218, né? Então, também tem sanções administrativas, civis e criminais, no caso de fraudes, né? Não vamos supor que tenha acontecido uma fraude, alguma coisa assim, mas, via de regra, é a multa propriamente dita, né? Então, qual que é o valor da multa? 0,02% por dia de atraso calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1%. Então, vai acumulando lá o 0,02 até completar 1%. Chegou em 1%, esse é o valor máximo, né? Fazendo as coisas no SPED, então eu posso estar pagando metade da multa, certo? Se eu fizer a entrega e o recolhimento antes de ser notificado, ok? Então tem esse detalhezinho aí. Mais que a gente precisaria dizer aqui. Tá. A partir deste ano aqui, a multa ela será sempre calculada e gerada e cientificada a empresa no momento da transmissão fora do prazo regular. Então, eu entreguei atrasado, já vem a informação de que está atrasado, que tem a multa, e daí você já gera a guia de recolhimento já para poder estar fazendo o pagamento. Ok? Algumas perguntas e respostas que nem se precisa se atentar muito a isso, mas eu acho. Vamos lá. Empresários que sejam equiparados à pessoa jurídica, de acordo com a legislação do imposto de renda, estão obrigados à entrega da EFD Contribuições? Outra pergunta. Entidades com personalidade jurídica inscritas no CNPJ estão também obrigadas? Então, a gente fala assim, ó, a simples equiparação à pessoa jurídica ou a constituição de uma entidade com personalidade jurídica e consequente cadastramento no CNPJ não confere só por esse fato a obrigatoriedade ou dispensa. Então, quando a gente fala assim, em relação a FD Contribuições, o que vai conferir a obrigatoriedade ou não é verificar se a pessoa jurídica se enquadra em uma das hipóteses de obrigatoriedade, que é o artigo 4 da Instrução Normativa da Receita, ou de dispensa, que é o artigo 5 da Instrução Normativa. Então, eu preciso verificar se está enquadrada, é obrigatório. Se não está enquadrada, ela está dispensada. Perfeito? Então, uma outra pergunta que é bem interessante. Considerando que todas as informações de interesse do fisco estão disponíveis no SPED, a empresa vai poder eliminar os documentos físicos, ou seja, em papel, que serviram de base para a escrituração contábil e fiscal? Aí vem aquele detalhe. Todos os documentos em papel, notas fiscais, contratos, recibos, etc., né, que deram suporte aos respectivos lançamentos contábeis e fiscais, devem ser mantidos pelo prazo previsto na legislação comercial e fiscal, ou seja, pelo menos por 10 anos. Ok? É o documento que deu base para o lançamento. O que não é mais necessário é a emissão de livros e documentos de escrituração. Isso não é mais necessário, que já está tudo em arquivo digital. Mas a documentação que fez a base para o lançamento tem que ser guardada. Finalmente, Simples Nacional, né? A pessoa jurídica optante do Simples Nacional está sujeita a FD Contribuições? Não. Então, se tiver pelo regime do Simples Nacional, não está sujeito a FD Contribuições. Beleza? Então, mesmo estando sujeito à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, né, desoneração, as empresas do Simples Nacional não estão obrigadas a entregar a
EFD contribuições. Perfeito? Então, falamos disso. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Sim, professor, tranquilo. Beleza. Bom, Agora sim, professor. estão enxergando aqui imposto de renda pessoa jurídica? Sim. Sim, Então, professor. como eu falei na aula sobre essa disciplina de imposto de renda pessoa jurídica, eu vou fazer um apanhado, né? Vou fazer um resuminho aí, porque não dá para a gente se falar muito aprofundadamente, porque teria que ter outros subsídios aí para imposto de renda pessoa jurídica. Então, o que vai acontecer? Quando fala de declaração de imposto de renda, seja ela física Professor, ou jurídica... Oi? te interrompendo um pouquinho. Em questão, por exemplo, uma contabilidade faz o imposto de renda de uma pessoa. Aí, por exemplo, eu vou querer fazer o imposto de renda dessa pessoa. No caso, quando eu for colocar lá no programa, ele vai puxar todos os dados ou eu vou ter que cadastrar tudo de novo? Se você está pegando um contribuinte para fazer a declaração dele, e o ano passado, né, a última declaração foi feita por uma outra pessoa ou uma outra empresa que seja, né, o que vai acontecer? Se ele não tiver o arquivo da declaração em meio digital, você vai ter que digitar tudo novamente. Você vai ter que pegar a declaração impressa e copiar as informações do ano anterior, ok? Agora, se ele tiver a declaração em meio digital, aí é fácil. Você só pega ela e recupera as informações no programa. Ah, ótimo. Entendi, professor. Beleza? Beleza. Então, falando da declaração de imposto de renda, a gente tem que lembrar, tanto faz pessoa física ou jurídica, mas assim, principalmente jurídica, é uma das principais responsabilidades do contador, né? Então, por quê? Devido à complexidade do sistema de tributação, certo? Então, assim, é realmente o contador que tem que estar a par de tudo, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar atento, ele tem que estar... Isso aí. Quem precisa pagar imposto de renda? Então, declarar imposto de renda é obrigatório para todas as empresas. Qual a exceção? Micro, pequenas empresas que estejam enquadradas no Simples Nacional. Elas são exceção. O pagamento do imposto eu posso fazer trimestralmente, no último dia de março, junho, setembro e dezembro, ou se você estiver trabalhando com a modalidade de lucro real, né, é uma outra opção, é fazer um pagamento ao ano, que é no último dia útil do mês de dezembro. Então, aí tem duas opções aí que você pode estar verificando, né? Então, é só lembrar, né? Recapitulando. Se eu estiver falando do Simples Nacional, micro e pequenas empresas, elas não precisam fazer a declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Perfeito? É só lembrar por que elas não precisam fazer. Como é uma tributação simplificada, todos os tributos estão incluídos lá no documento de arrecadação do Simples, que é pago mensalmente pelas micro e pequenas empresas que optaram depois desse sistema, essa tributação, né, o Simples Nacional. E aí lá já tem imposto de renda, já tem COFINS, CSLL, assim por dentro, já está tudo ali dentro. Então, não precisa fazer a declaração, até porque já é uma forma simplificada, é para desonerar o empresário, o microempresário, né, o pequeno empresário, para não ficar tendo muito gasto, para não ficar tendo muita despesa desnecessária, né, no ponto de vista. O lucro real. Então, o imposto de renda é pago exatamente sobre o lucro obtido. Então, nesse caso, não existe uma chance de pagar menos ou mais imposto do que o valor devido. É só fazer a contabilização certinha, deixar tudo ok, né? E o que vai acontecer? Lucro real ele é obrigatório para todas as empresas do setor financeiro e ele é facultativo para as demais empresas. Então, se a pessoa se a empresa não for Simples Nacional ou
não for lucro presumido, então ela vai ter que ser lucro real. Perfeito? Então, a partir dos valores reais que a organização apresenta, a alíquota que é cobrada é 15% de imposto. Então, sobre o lucro que ele apresentar, a alíquota de imposto de renda é 15%. Ok? Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que uma empresa lucrou 100 mil no ano. Então, ela vai ter que pagar 15% de 100 mil, 15 mil de imposto de renda. Só que tem um detalhe, hein? Se o lucro ultrapassar 20 mil mensais, ainda vai ter que pagar um adicional de 10% sobre o valor excedido. Ok? Então, 15% sobre o lucro e 10% sobre o valor excedido. É um adicional de imposto de renda. Isso no caso de optar pelo lucro real. Agora, a empresa também pode preferir o lucro presumido. Então, quem pode optar pelo lucro presumido? Empresas que faturam entre 4 milhões e 78 milhões por ano. Então, a hora que faturar 4 milhões é uma empresinha até de um porte bom, né? Um porte médio aí. Então, ela pode optar, em vez de usar o lucro real, ela pode usar o lucro presumido. O que vai acontecer? Nessa modalidade, as companhias não são obrigadas a apresentar o detalhamento de imposto de renda, né? Então, como o próprio nome sugere, né? A Receita Federal presume um lucro a partir da porcentagem do faturamento obtido. Então, o percentual ele vai obedecer uma tabela que varia de 1,6% a 32% do faturamento. Então, dependendo da empresa, dependendo da atividade dela, o que vai acontecer? A Receita vai dizer, olha, você vai calcular 1,6% do seu faturamento. Esse vai ser o seu lucro, daí nós vamos aplicar o percentual de 15% de imposto de renda. Ou pode falar, olha, é 32% do seu faturamento. Ok? Então, vamos pensar assim, ó, se ela faturar 100 mil e ela estiver trabalhando com a margem aí de 32%, então o lucro vai ser 32 mil. Aplicando os 15%, nós vamos ter um valor de imposto de renda de 4.800. Então, o cuidado que tem que ter com o lucro presumido é verificar o seguinte, determinadas empresas é vantajoso o lucro presumido. Por quê? Se ela pegar uma alíquota de 1,6 sobre o faturamento, ela vai pagar provavelmente bem pouco imposto de renda. Agora, se ela tiver na alíquota de 32% e o faturamento dela for muito alto, o que vai acontecer? O valor do imposto de renda também será muito alto. Então, ela tem que fazer um comparativo, fazer um estudo, né? Um planejamento tributário, como nós falamos em contabilidade, para verificar se é mais vantajoso ela trabalhar com lucro real ou trabalhar com a tributação pelo lucro presumido. Perfeito? Então, seria isso. E o lucro arbitrado, ele é uma modalidade especial. Na verdade, né, ele só é utilizado quando a empresa não atende às condições prestadas em outros regimes. Então, assim, ela não é simples nacional, ela também não se enquadrou no lucro real, mas também não fez a parte do lucro presumido, não fez as coisas como lucro presumido. Então, normalmente, o que vai acontecer? O lucro arbitrado quase sempre é uma imposição da receita, né? Então, quem vai estar apurando imposto de renda não é a empresa, é, na verdade, a Receita Federal. E aí, quando acontece isso aí, o que vai acontecer? Eles vão arbitrar o lucro, ou seja, eles vão decidir qual é o lucro, né, com base no que eles já têm lá de cálculos ou da expertise da Receita, né? E vão colocar a alíquota de 15% e você vai ter que pagar o que for calculado, que daí, no caso, é a própria Receita que vai estar arbitrando o lucro, não é a empresa que vai optar pelo regime de tributação. Que nos três casos anteriores, né, simples, real e presumido, a empresa opta por qual regime de tributação. E no lucro arbitrado, não. A Receita Federal vai falar, ó, já que você não apresentou nenhuma das três opções, então eu estou arbitrando o seu lucro, que eu vou estar dizendo quanto que você vai estar pagando de imposto, está aqui, e a empresa vai ter que recolher o imposto. Então, perfeito? Chegamos aqui.
Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a escrituração contábil digital, a fiscal e social, e a gente encerra essa parte aqui. Tudo bem? Então, novamente, falando do SPED, então precisa lembrar que o SPED, o ambiente de escrituração digital, está abrangendo praticamente tudo, né? O objetivo dele, principal, é promover a integração dos fiscos, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes. Então, ele vai deixar tudo igual, né? Tudo mais simples, né? Uma única transmissão, você já vai atender vários órgãos diferentes de fiscalização. E também ele vai tornar mais rápido, né? Qualquer erro, qualquer fraude, qualquer coisa que esteja sendo feita de maneira incorreta, provavelmente os fiscos vão estar pegando com mais rapidez, né? Então, quando ele fala identificação de ilícitos tributários, é quando você está fazendo alguma coisa errada. Então, através do sistema SPED, é muito mais rápido você estar pegando esses erros aí, né? Então, para você poder ter todo esse sistema implantado, o que aconteceu, né? Primeiro precisou do Conselho Federal de Contabilidade ele reconhecer a forma de escrituração digital, né? Porque até um tempo atrás o Conselho reconhecia a escrituração mecânica ou manual. Agora eles já reconhecem desde 2010, já fazem 10 anos, né? Ele reconhece, o nosso Conselho de Contabilidade reconhece a escrituração digital. E ele estabeleceu também as formalidades dessa escrituração eletrônica, né? Então, tem uma regulamentação, que é a Resolução 1299 de 2010, que estabelece certinho como é que deve ser, então, essa forma eletrônica de fazer a escrituração contábil. E também a Secretaria da Receita Federal, ela vem e cria a escrituração contábil digital, a ECD, então, para fins fiscais e previdenciários. E também ela é regulamentada pela Instrução Normativa 1420 de 2013. E a questão é que antes nós precisávamos estar registrando os livros que eram impressos, encadernados, tudo bonitinho, eu tinha que ir lá e registrar junto à junta comercial. Agora, com a escrituração digital, o que acontece? É necessário ainda fazer, mas é um registro informatizado, é um registro digital também, ok? Através do Departamento de Registro Empresarial e Integração. Então, o que acontece, né? O Conselho diz para nós assim, olha, a escrituração, mesmo sendo digital, ela tem que ser feita em idioma e moeda corrente nacional, de forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano, e com base em documentos de origem externa ou interna, e na falta deles tem que ter alguma coisa que comprove ou evidencie os fatos contábeis. Então, não pode ser feito de qualquer jeito, né? Então, são os preceitos que o Conselho determinou. E os lançamentos têm que ter, no mínimo, a data do registro contábil, ou seja, a data que o fato ocorreu, conta devedora, conta credora, o histórico que dê para identificar bem o que está acontecendo, o valor do registro, né, o valor do lançamento, e informação que permite identificar todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil. Então, tem que ter uma forma de identificação. A mesma resolução fala para nós dos livros Diário e Razão, né? Então, o Diário e Razão, eles constituem registros permanentes da entidade, quando escriturados em forma digital, são constituídos de um conjunto único de informação das quais eles se originam. Então, precisa lembrar assim, o livro Diário e o livro Razão, eles são formados através da escrituração. Então, quando eu vou lá, faço o lançamento, débito, crédito, tudo bonitinho, eu gerava o livro Diário e o livro Razão. Agora, praticamente, eles são um único livro digital, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Eu transmito as informações e praticamente gero em um único arquivo em forma digital o que era necessário antes ser feito em 2 livros separados, né? E o livro diário ele tem que ser assinado digitalmente pela entidade, pelo contabilista legalmente habilitado
e deve ser submetido ao registro público competente. Tá? Então, a empresa tem que estar registrando digitalmente agora os seus livros contábeis obrigatórios, né? Então, o que o Conselho também colocou para nós, né? No caso da escrituração contábil em forma digital, não há necessidade de impressão e encadernação em forma de livro. É só o arquivo magnético, né, autenticado pelo registro público competente, que deve ser mantido pela entidade. Então, ainda tem aquela questão, né? A empresa deve manter esse arquivo digital guardado de uma forma segura. Então, assim, ela tem que deixar, de preferência, um arquivo ali de fácil acesso, talvez no servidor, talvez em alguma mídia, né? E de preferência também em nuvem, né? Porque vamos que aconteça algum problema, vamos que tenha algum problema de incêndio, roubo, alguma coisa parecida. Se a mídia desaparecer ou for destruída, você tem ainda o arquivo salvo em nuvem, perfeito? E abrangência, né? Quem que é obrigado a fazer esse registro? Então, todas as pessoas físicas e jurídicas sujeitas a registro em junta comercial. Então, empresários individuais, sociedades empresárias, EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada, cooperativas, consórcios de empresas, grupo de sociedades, leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais. Todos eles têm que estar fazendo, então, a escrituração digital e tem que fazer o registro digital dos arquivos que gerem essa escrituração. Então, o que eles falavam para nós aí em 2013, né, que seria o departamento de registro, ele falava que os meios de escrituração podia ser papel, fichas avulsas, folhas contínuas, microfichas e livros digitais. É lógico que assim, hoje em dia nós só temos os livros digitais. Ok? Demonstrações contábeis, né? A obrigatoriedade de transcrição. Então, o que acontece, né? O comunicado técnico GTG 2001 diz que a demonstração contábil ela deve ser assinada pelo representante da entidade e por contabilista habilitado. E o regulamento do imposto de renda também permite a transcrição do balanço e do balancete no LALUR, né? Então, são as normativas que estabelecem isso aí, né? Aí nós vamos pensar assim, mas que tipo de demonstração? O Código Civil fala para nós, olha, tem que ser feita, tem que ser elaborada, né? Não registrada, mas elaborada, balanço patrimonial e demonstração do resultado econômico. A lei das SAs diz para nós, olha, é obrigatório vocês fazerem o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados que não existe mais, agora é a DMPL, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, certo? Isso a lei das SAs. E o regulamento do imposto de renda fala para nós, olha, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados que não existe mais, então é a DMPL no lugar. Então aí você precisa ver em qual dessas leis a empresa se enquadra e ver qual demonstração, então, que ela vai ter que fazer. Via de regra, praticamente todas têm que fazer balanço e demonstração de resultado, certo? E aí precisa ver se tem mais alguma declaração que é necessária ser feita por força da lei que a empresa esteja subordinada, né? E também tem, lógico, a parte do nosso conselho, que diz para nós, olha, é o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do resultado abrangente por período, né? A demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, se exigido legalmente por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente, e notas explicativas, né? Quando a gente fala de demonstração do resultado abrangente, ela é semelhante ao balanço social. Como ela não é uma obrigação que a maioria das empresas precisa estar apresentando, né? A gente não abordou muito isso aí, mas ela é uma demonstração que também
é cobrada em determinadas empresas, né? Assinatura do livro digital, né? Então, o que acontece? Quem que pode assinar os arquivos digitais, os livros digitais? A pessoa física que tenha os atos arquivados na junta comercial e que tenha poderes para assinar. Então, assim, vamos supor, eu sou sócio da empresa e eu represento a empresa, então eu tenho poder para assinar, está lá no estatuto ou no contrato social. Então, isso tem que estar arquivado na junta e eu posso assinar o livro e posso assinar as demonstrações. O contador ou o técnico de contabilidade que esteja habilitado pela empresa e tem que estar registrado lá essa habilitação junto à junta comercial. Não tem limite de signatários, ou seja, não tem limite de pessoas que podem estar assinando pela empresa. E no caso de procurador, essa procuração deve ficar também, deve ser uma procuração específica e tem que estar arquivada na junta comercial. O procurador não pode ser contador, tá? Então, o contador, ele diz para nós, olha, no caso de procuração, exceto o contador. Então, o contador não pode. Beleza? Porque ele já é um dos itens lá, um dos habilitados a fazer a assinatura, né? Aqui fala para nós quais são as leis que dão a obrigatoriedade de autenticação dos livros, né? Para que haja a validade jurídica da escrituração. O que acontece? Problemas comuns aí quando você vai fazer a autenticação dos livros é erro de numeração do livro, imprecisões na grafia do nome empresarial, denominação incorreta do livro, assinatura por pessoa não autorizada, então eles pegam rapidinho. Se eu não arquivei a procuração e o procurador assinou os livros, também isso é um erro comum, né? Informação errada da data de arquivamento ou da transformação da sociedade simples empresária, dos atos constitutivos e assim por diante. Então, são alguns problemas mais comuns que acabam acontecendo, né? A escrituração contábil digital, ela pode ser substituída a qualquer momento, desde que esteja nos seguintes status no repositório lá do SPED, né, lá do Sistema Público de Escrituração Digital. Se ela tiver com status de recebida, se ela tiver com status em exigência, se ela tiver no status de aguardando processamento ou no status de aguardando pagamento. Então, eu posso estar fazendo a substituição. Não posso substituir se tiver no status lá como autenticada, em análise ou substituído. O prazo de entrega é até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente. Quais são as exceções? No caso de extinção, cisão, fusão ou incorporação. Então, isso tem que ser feito até o último dia útil do mês subsequente ao evento. Então, aconteceu extinção, cisão, fusão e incorporação, até o último dia útil do próximo mês ao evento, eu tenho que estar fazendo a entrega da escrituração contábil digital. Ok? Eu posso estar consultando, então, as informações que eu preciso através da tela do SPED, lá na escrituração contábil digital. Eu vou precisar digitar o hash da escrituração sem o dígito verificador e aí fazer a pesquisa do que eu preciso. Escrituração contábil fiscal. Então, todas as pessoas, quem está obrigado, né? Todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido, não importa. E se for sociedade em conta de participação, cada sociedade em conta de participação deverá preencher e transmitir sua própria escrituração contábil fiscal, utilizando o CNPJ da sócia ostensiva e um código criado por ela para cada sociedade em conta de participação. Quais exceções? Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, então elas não estão obrigadas. Órgãos públicos, autarquias públicas e fundações públicas não são obrigadas. E pessoas jurídicas inativas, elas também não estão obrigadas. O SPED e a escrituração contábil fiscal, ela abrange o lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e as imunes e isentas. Então, cada um essas formas de tributação tem determinadas informações que tem que ser colocadas lá no ambiente do SPED na escrituração contábil fiscal. E aí vamos fechar falando um pouquinho do e-social.
Então, eu preciso lembrar que o E-Social, né, ele foi criado pelo decreto número 8373, de 2014, né, e ele institui, então, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, que é conhecido como E-Social. E, através desse sistema, os empregadores devem comunicar ao governo, de uma forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como os vínculos de contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicação de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o fundo de garantia. Então, o que vai acontecer, né? É dentro do ambiente SPED também, e aí você vai estar transmitindo todas essas informações e com o objetivo do quê? Tentar reduzir um pouco a burocracia para as empresas, né? Então, antes a gente tinha que fazer, às vezes, informar através de mesmo fato gerador, várias informações para entes separados, né? E agora você colocando no E-Social as informações, cada ente ou cada setor ou cada fiscalizador vai lá e pega as informações que ele precisa, as informações que ele necessita do E-Social. O que vai acontecer, né? O E-Social, quando ele estiver plenamente em funcionamento, que ele ainda não está plenamente em funcionamento, ele vai estar unificando 15 obrigações. Então, a guia de recolhimento do Fundo de Garantia, as informações à Previdência Social, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Que controla as admissões e demissões de empregados sobre o regime CLT, a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, o Livro de Registro de Empregados. Então, precisa lembrar, depois que tiver tudo funcionando aí no E-Social, as empresas não estão mais obrigadas a ter o livro em papel, o livro em meio físico, né? Faz o registro no E-Social e, beleza, já está tudo bonitinho. Também não vai precisar fazer comunicação de acidente de trabalho por meio de outro documento, é tudo no E-Social. Comunicação de dispensa, e vem aquela questão, né, a carteira de trabalho e previdência social digital, porque o que acontece? É um programinha que você baixa no seu smartphone. Se a empresa que você está trabalhando já está fazendo uso do E-Social, já está alimentando todas as informações, quando você abrir o seu aplicativo, você vai ver todas as informações da carteira de trabalho estarão no aplicativo. Também não vai ser necessário fazer o perfil proficiográfico previdenciário, que é para verificar a questão de auxílio insalubridade ou auxílio periculosidade. Então, o perfil proficiográfico previdenciário, juntamente com a LTCAT, que é o laudo técnico, estabelecem quem tem direito, quem não tem direitos e assim por diante. Então, através do E-Social, você vai colocar todas essas informações. A DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda, retido na fonte. A própria DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Quadro de horário de trabalho, inclusive não precisará mais afixar ele em quadro visível, aquela coisa toda, né? Também vai ter as informações do Manual Normativo de Arquivos Digitais, informações de folha de pagamento, guia de recolhimento do Fundo de Garantia e a GPS, a guia da Previdência Social. Tudo no mesmo ambiente. A vantagem de estar utilizando isso, né, a vantagem para as empresas, né, o que vai acontecer? Ele estando plenamente, o que vai acontecer? Eu lançando todas as informações, o próprio ambiente já gerará as guias de recolhimento de todos os tributos, tanto de Fundo de Garantia, INSS, assim por diante, evitando que haja erros de cálculo, né? E aí também tem aquela questão, a plataforma oferece maior segurança jurídica. É lógico que para as empresas que trabalhem certo, corretamente, né? Então, fez todo bonitinho, registrou direitinho, fez tudo, prestou todas as informações, fez tudo normal, aí ela é uma empresa que cumpre a legislação trabalhista. Então, não vai ter problema nenhum, ela pode comprovar isso facilmente e evita até de repente, alguns processos aí trabalhistas pela frente. Agora, também, se ela não fizer tudo certinho, é mais fácil de processar a empresa, né? O que vai acontecer? Teoricamente,
a partir do momento que o e-social estiver plenamente funcionando, eu vou estar entregando menos obrigações acessórias, então eu tenho mais tempo para fazer outras coisas, né? Contabilidade vai ter tempo de fazer outras coisas, ou fazer trabalho com mais tranquilidade, assim por diante. Teoricamente, né? Vamos ver, depois que estiver em pleno funcionamento, se vai ser assim mesmo, né? O e-social também ele tem algumas outras vantagens, né? Registro imediato de novas informações. Então, tudo que você colocar lá no e-social, ele vai disponibilizar rapidamente online, e aí você tem acesso às informações dos outros ambientes do SPED, né? E, principalmente, né, vai disponibilizar todas as informações aos órgãos envolvidos. Então, tudo que se relacionar a Ministério da Economia, Fazenda, Trabalho, enfim, todos que precisam dessas informações, eles vão ter acesso aos dados imediatamente. Ok? Cuidado que o e-social ele não está dizendo nada de regime tributário, tá? Então, isso é uma outra questão. Eles estão falando da parte previdenciária e trabalhista. Além disso, depois que eu enviar todas as informações, o e-social estiver plenamente funcionando, o que ele vai gerar para nós, né? Folha de pagamento digital. Então, é um dos benefícios que o e-social está prometendo aí para todas as empresas, né? Então, uma folha de pagamento digital. Registro de eventos trabalhistas, como admissões, afastamento de missões, férias, então já sai no bolo, aí sai naquilo que ele vai estar gerando para a sociedade, para as empresas, né? Uma folha de pagamento digital simplificada, no caso das microempresas, no caso de pessoas física equiparada à empresa, Simples Nacional, tal, que tiver pouco empregado, até 2 no caso, vai poder trabalhar com essa folha de pagamento digital simplificada. O portal do trabalhador, onde você vai poder consultar através de provavelmente um aplicativo, né? Todas as informações dos empregados e autônomos. Então, INSS, FGTS, direito trabalhista, enfim, tudo que for relacionado ao trabalho da pessoa, ele vai poder consultar lá. O portal do empregador, onde ele vai fazer a consulta da escrituração e das declarações. O módulo de reclamatória trabalhista, onde você vai poder talvez entrar de uma forma muito mais rápida com processos trabalhistas contra empresas, sem precisar acionar a justiça. Então você vai lá, eles mesmos já vão procurar lá no e-social as informações, confrontar com a sua reclamação e ver se procede o seu pedido ou não. E aí já resolver de uma maneira muito mais rápida, né? E também as DCTF Web, que é a unificação dos procedimentos no âmbito da Receita Federal, que vai já estar gerando a guia, cobrança, parcelamento, compensação, restituição e CND, tudo simplificado. Aí a legislação, que trata do e-social, tem bastante legislação já sobre esse assunto. Depois eu tinha falado para vocês dos cursos, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso ambiente. O que eu preciso ver com vocês, então? Primeiro, né? Dúvidas em relação às explicações aí? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Um de cada vez para perguntar, hein? Até o momento nada, professor, de boa. Tá, então vamos perguntar uma outra coisa. Todo mundo conseguiu se cadastrar lá na Mastermac? Todo mundo já fez o cadastrinho lá para fazer os cursos? Ou alguém ainda está perdido? Sim, já fiz o curso do SPED. Beleza. Já fiz o cadastro. Só cadastro? Eu já fiz o cadastro também. Só o cadastro. Então precisa lembrar que além do cadastro é bom fazer um curso também, né? Recebi o... Deixa eu perguntar, quem que falou para mim que fez o curso do SPED? Eu, a Sandra. Sandra, beleza. Recebeu o certificado, Sandra? Sim, já peguei o meu certificado. Ah, beleza. O certificado diz quantas horas é o curso, alguma coisa assim?
Sim, fala. O do SPED, por exemplo, foi de 2 horas. Tem uma provinha final, aí você tem que atingir 7 pontos para garantir o certificado. Beleza. Então, porque daí eu vou estar negociando com a nossa coordenadora para ver essa questão das atividades complementares, aquela coisa toda, para ver se valida aí para essas coisas também. Não, sim, legal. E o curso, assim, de falar, pessoal, o curso, ele é bem legal, ele é bem explicativo, dá para você entender bem o que fala, entendeu? E eu super gostei, assim. E agora eu vou começar a fazer o SCD, o IUCF, por mais que eu tenha feito, mas é sempre bom, né, procurar ter mais cursos assim, e ainda mais como eu quero trabalhar na área. Então, é super legal, porque assim, lembre-se que os cursos dão certificado. E aí é que nem eu falei para vocês, questão de currículo, questão de informação, questão de conhecimento, nós estamos vendo a questão das atividades complementares, tudo. Então, assim, procurem estar fazendo. Não deixa de fazer, não, porque é legal para efeito curricular. Então, olha, eu coloquei no meu currículo que eu fiz, eu tenho certificado aqui, vamos dizer assim, né, entre aspas, é de graça? Não, não é de graça não, porque vocês estão pagando a mensalidade, mas assim, vamos aproveitar, né, já que está tendo a oportunidade, façam os cursos, tá? Se não der para fazer semana que vem, porque é semana de prova, terminou a semana de prova, já pega para fazer novamente, beleza? Oi. Eu gostaria que o senhor enviasse novamente o e-mail, porque o meu estava meio errado, tanto que a Stephanie mostrou para mim. Então, eu não recebi ainda e-mail para fazer o cadastro do curso. Jéssica, manda seu e-mail para mim. Então, você tem meu e-mail, né? Manda para mim, professor. Mande o convite neste e-mail. Eu já respondo para você, já te mando o convite. Tá, tudo bem, obrigada. Mais alguém não recebeu o convite do Mastermac? Então, professor, o Edson também não conseguiu. Aí eu peço para ele mandar no seu e-mail também? Então, mas eu acho que isso aí o Alex já tinha me falado, eu já mandei de novo para ele, mas se ele não recebeu, manda para mim o e-mail que eu respondo. É que um dia atrás ele me perguntou e não conseguiu. Então, vou falar para ele mandar no seu e-mail. Beleza, se ele não tiver conseguido, se ele não tiver recebido, só manda no meu e-mail, professor, mande o convite neste e-mail, eu respondo e já mando. Beleza, certinho. Tá bom? Para confirmar o e-mail é daniel.cers@anguera.com. Isso, não esquece que o meu César é com Z. Tá bom? Daniel, Oi. quando vai fazer o cadastro? Pergunta, área de atuação, não tem contábeis. Não tem contábeis? Isso, tem financeiro. Ah, é verdade, não tem contábil não. Todo mundo põe financeiro, não tem problema nenhum. Ok. É que, vamos pensar assim, quando eu falo área financeira, ela é uma área bem maior do que a própria contabilidade, entendeu? Então, assim, pela moderna administração, pela forma moderna de estar se administrando as empresas, a gente fala assim, área financeira. Então, você vai pegar faturamento, contas a pagar e receber, investimentos, contabilidade e tal, tudo isso aí é área financeira. Então, a gente não fala só área contábil, né? A gente fala área financeira. Mais. Tá bom? E paga mais. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida, turma? Para mim, tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, então. Nenhuma dúvida. Relembrando novamente, vocês estão todo mundo ciente. Só um pouco aqui. Todo mundo ciente, então, da semana de provas. Terça-feira é feriado, não tem aula online, e aí a partir de quarta-feira começam as provas. Todo mundo lembrou disso aí? Como tá todo mundo quietinho, nem vou... Sim, professor. Ciente. Então tá bom. Professor, em questão... Professor, uma última dúvida, sim. Questão do imposto de renda.
Sim. Qualquer pessoa pode fazer assim o imposto de renda? Tipo, não precisa ser contabilista? Qualquer pessoa sabendo fazer, pode fazer tranquilo. Ah, Não tem tá, nenhuma entendi. restrição. O que mais, pessoal? Que dúvida mais vocês Beleza. têm perguntar? Nenhuma dúvida? Gente, então eu só tenho a agradecer e dizer que amanhã estaremos novamente aqui com a revisão de auditoria contábil, ok? Então, assim, quem ainda não fez o seu cadastrinho lá no Mastermark, faça. E quem já fez, tente fazer os cursos lá, porque vale a pena. Não percam essa oportunidade, aproveitem que vocês estão tendo essa oportunidade aí, porque, assim, já faz tempo que a gente trabalha com o Mastermark e é a primeira vez que está abrindo essa possibilidade para os alunos fazerem os cursos. Então aproveitem, vale a pena como concurso, como currículo, como conhecimento, como talvez até atividades complementares e tudo mais. Então não percam a oportunidade, não, façam mesmo, beleza? Então, do Professor, mais... Mastermark foi o... como se fala? O mesmo programa que a gente fizemos a prática 1, né? Ou não? Exatamente. Ah, O mesmo tá. programa. É que a gente usava para falar NG Mastermark. Entendeu? Ah, tá bom. Beleza. Tá bom? Então, do mais, o que eu tenho a dizer para vocês é assim, ó, se cuidem, cuidado com essa pandemia do coronavírus, higiene sempre, álcool gel, lavando as mãos e usando máscara do jeito que está sendo recomendado e ficando em casa se possível. Beleza? E amanhã Daniel, estaremos juntos novamente. Fala, Marcelo. Acabei de fazer o cadastro. Diga. Tá dizendo que eu não tenho um vínculo. Que você não tem vínculo? Mas você foi convidado para participar como convidado. Então, assim, quando eu mando o convite, todo mundo que está fazendo o cadastro, eu acho que não está pedindo vínculo. Não sei. Você clicou lá no linkzinho da universidade e deu isso aí? Sim. Só se você, sei lá, printar a tela, mandar para mim no e-mail, eu posso dar uma olhada, né? Ou então, eu mandei um e-mail explicando para vocês os procedimentos. Não sei se você chegou a ver esse e-mail. Não, vou dar uma olhada. Tá bom, então. Tudo bem, E daí eu mando e-mail. Beleza, então. Aí eu explico pelo e-mail. Ok? Ok. Então, nenhuma dúvida, podemos encerrar hoje? Podemos, professor, tranquilo. Podemos. Ok, então. Podemos, tranquilo, professor. Gente, fiquem com Deus, então, se cuidem e até amanhã. Ok? Até amanhã. Obrigada, professor. Você também. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, galera. Até amanhã. Boa noite.